que tal alcançará do Senhor alguma coisa? Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo, ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, na qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai está em visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se guardar-se incontaminado do mundo ou do mal. Feche os seus olhos. Pai, nessa noite nós estamos diante da palavra do Senhor. Ela é vida, ela é poderosa, ela é eficaz para mudar, Senhor, os nossos corações nessa noite, para confrontar as nossas realidades nessa noite. Espírito Santo, fala conosco. A Tua palavra tem esse poder, Pai, tem esse poder de mudar todas as coisas nesse ambiente, mudar as nossas vidas, mudar os nossos corações, mudar, Senhor, os nossos pensamentos. Senhor, conduz na luz da Tua verdade. A Tua palavra, Senhor, ela é a verdade, e que ela tenha, Senhor, a primazia nesse ambiente, que ela penetre e provoque, ó Deus, os frutos dos quais ela está sendo destinada, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Você acabou de ler um capítulo da Bíblia, diz amém de novo. Um capítulo você acabou de ler, e é um livro muito interessante, o livro de Tiago. No livro de Atos, é o livro que nós estamos lendo, e em seguida eu construí uma mensagem com a direção do Espírito Santo, e aí ela já era 5 e pouca da manhã, eu me deparei com o livro de Tiago e comecei a ler, e dele saiu essa palavra para essa noite. Terminei às 8 da manhã, que o Espírito Santo possa falar com o seu coração. Esse é um livro muito importante, eu tenho certeza que Deus tem algo muito poderoso para derramar aqui em nossas vidas através dessa palavra. Eu quero falar sobre a fé triunfante, a fé que chama a atenção das pessoas, e quando apenas a fé deixa de ser uma crença
e ela passa a ser um estilo de vida. A fé precisa ser isso, um estilo de vida. Existe uma pergunta que sempre me chamou a atenção quando eu leio a carta de Tiago. E eu fui pesquisar sobre ele há muito tempo atrás. Eu sempre gostei do livro de Tiago, mas como um homem que não acreditava em Jesus, como um homem que não acreditava se tornou um dos maiores líderes da igreja primitiva. O que acontece no processo de Tiago, que eu acredito que aconteceu na minha vida e na maioria dos que aqui estão, um dia não acreditavam, mas a partir de uma experiência, a partir de uma palavra, a partir de algo que os céus se moveram em seu favor, algo mudou. Essa pergunta é muito importante porque ela nos ajuda a entender essa carta. Tiago não era um discípulo que caminhou com Jesus, junto com Pedro, junto com João, junto com André. Ele não foi esse homem. Ele era o irmão de Jesus, segundo a carne. Cresceu na mesma casa, e você sabe os problemas que acontecem em uma casa. Crescer junto revela as nossas fragilidades. Só a Viviane conhece aqui os meus maiores defeitos. A igreja acha que o pastor é maravilhoso. Ou não. Mas só quem convive junto dia a dia é capaz de dizer: olha, é complicado esse caso. Ele então cresce junto com Jesus, ele vê Jesus trabalhando, ele visita ali a carpintaria, ele estava naquele ambiente. Mas curiosamente, durante boa parte do ministério de Jesus, ele não acreditava que Jesus era o Messias. E os evangelhos vão nos mostrar isso claramente. Se você tiver a curiosidade se o pastor está falando a verdade, abra aí a sua Bíblia em João 7, no versículo 5. Os seus próprios irmãos estão desafiando Jesus a voltar para Jerusalém. Jesus estava sendo perseguido lá, pronto para que os homens queriam matá-lo. Em um tom de ironia, eles falavam isso, e eles não criam nele. Imagine então esse conflito, enquanto as multidões chamavam Jesus de Filho de Deus, Tiago enxergava apenas como um irmão carnal. Mas tudo isso mudou depois da ressurreição. Aliás, a ressurreição de Jesus e o pós a ressurreição de Jesus transformou a vida dos discípulos. Mas esse aqui em particular tem um registro em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 7, Jesus aparece pessoalmente para Tiago. A Bíblia não traz nenhum escrito do que foi falado nesse encontro. Ela não descreve isso, as palavras que eles trocaram, mas nós sabemos apenas do resultado. Diga comigo, o que importa é o resultado. Aquele encontro, a gente não tem nenhum relato dele, do que foi dito, mas ele transformou a vida de Tiago. O irmão então, que era incrédulo, tornou-se discípulo. O irmão que tornou-se agora um servo. Ele começa o livro dizendo sobre isso: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O observador agora se torna um adorador. Prestem atenção nas mudanças que acontecem na vida de Tiago. Pouco tempo depois, nós encontramos um Tiago reunido com os discípulos no cenáculo, perseverando em oração. E agora eu estou falando de Atos, capítulo 1, versículo 14. Ele está nesse contexto. E agora também em Atos 15, ele aparece presidindo o concílio de Jerusalém. Havia um conflito ali no início da igreja, e ele ali presidindo, dando a sua palavra, expressando ali uma direção para a igreja. A tradição cristã relata que Tiago era conhecido como joelhos de camelo, de tanto que ele orava.
Que encontro foi esse? O encontro com Jesus muda a nossa realidade. Aquele homem que antes duvidava, agora se tornou uma referência. Hoje, ele é uma referência para a nossa vida, de fé, de perseverança. Quando escreveu sua carta, ele poderia ter começado dizendo: Tiago, e eu acredito que ele teria muito mais credibilidade. Tiago, irmão de Jesus. Oh, esse é o cara. Tiago, irmão de Jesus. Não, ele não começa assim. Isso daria uma autoridade para Tiago, mas ele faz algo poderoso. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E aí me gerou uma curiosidade, eu fui pesquisar essa palavra. A palavra usada aqui é doulos, e é os que eu botei no telão. Doulos, que significa escravo. Alguém cuja vida pertence completamente ao seu Senhor. Olha que mudança, gente. O incrédulo, quando ele tem um encontro real com seu irmão, que era Deus, ele muda. Ele não faz questão agora do parentesco. Ele faz questão da submissão. No reino de Deus, o que nos dá autoridade não é a proximidade física, senão nós não teríamos autoridade, mas a rendição do nosso coração. A carta foi escrita para cristãos judeus que haviam se espalhados, como nós lemos no versículo 1. Eles perderam casas, terras, estabilidade, viviam sob pressão, enfrentavam a pobreza, preconceito e incerteza. Qual seria a expectativa dessas pessoas? Se você fosse escrever uma carta para uma pessoa que está em sofrimento, como você começaria essa carta? Talvez com uma palavra de consolo. Sim ou não? Uma palavra de consolo é muito apropriada para esse momento. Talvez eles esperassem uma explicação, o pós aquilo ali, o pós o fim dos tempos. Talvez esperassem uma promessa, que aquela perseguição terminaria. Mas Tiago faz algo completamente diferente. Ele escreve uma carta prática. Tiago é completamente diferente das características de Paulo, que escreveu, Júlio, a nossa teologia, as bases que nós utilizamos para a fé. Ele aqui apresenta uma fé prática. É a fé que você está ouvindo aqui hoje, mas ela não tem necessidade de ser usada aqui. Tudo o que eu vou dizer a partir de agora só tem importância se você utilizar amanhã, se você utilizar ao sair desse ambiente. O que ele estava querendo dizer com a sua carta é: agora vocês conhecem a Cristo. Mostrem isso de maneira como vocês estão vivendo. Enquanto Paulo, então, dedica boa parte das cartas explicando como somos salvos, Tiago dedica a sua carta mostrando como alguém salvo vive. Paulo responde como a nossa fé nasce. Tiago responde como essa fé vive o dia a dia. Por isso, a grande tese dessa carta pode ser resumida em uma frase: a verdadeira fé sempre vai produzir uma vida transformada. Se você disser que tem fé, mas não tem uma vida transformada, não é verdade. A fé vai produzir, vai exigir de nós mudanças em nossa vida. A fé verdadeira sempre produz uma vida transformada, ela aparece nas provações. Quando você está passando uma provação, a sua fé vai se manifestar. Quando você precisa tomar decisões, ela aparece da forma que nós tratamos as pessoas, principalmente
aquelas das quais não podem nos oferecer nada. Ela aparece nas palavras que saem da nossa boca a todo momento. Essa fé que eu estou dizendo aqui, ela aparece quando ninguém está nos vendo. Ela aparece naquilo que fazemos depois que termina o culto. Essa fé aqui aparece. Se alguém observar-se a sua vida durante a semana inteira, conseguiria perceber que você realmente crê em Jesus? Porque a fé triunfante não é medida pelo quanto nós sabemos da Bíblia, mas a medida de quanto a Bíblia já se tornou parte da nossa vida. Nós temos um calendário de leitura bíblica. Isso é para aprendermos, para sermos edificados, para alimentar o nosso espírito. Mas se lermos por lermos, é a mesma coisa que você ler um jornal. Você precisa permitir que essa palavra provoque e transforme a sua vida. Então eu quero caminhar em Tiago capítulo 1. E o primeiro movimento aqui que eu vejo nesse livro é que a fé triunfante, ela cresce nas provações. Meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações. É uma surpresa nessa carta. Se você fosse escrever uma carta para uma igreja perseguida, como começaria essa carta? Fiquem firmes. Se mantenham perseverantes. Parem de chorar. Deus vai mudar a situação. A perseguição vai acabar. Mas Tiago começa de forma já surpreendendo, quebrando a lógica. Considerem o motivo de grande alegria quando vocês passarem por provações. À primeira vista parece um absurdo, como alguém pode sentir alegria no sofrimento. Eu quero que você fique muito atento nisso, porque Tiago não está dizendo que nós devemos gostar da dor, não é isso. A Bíblia nunca vai glorificar o sofrimento pelo sofrimento, não é isso. O cristianismo não é masoquismo, não é isso. Tiago está dizendo para celebrar a prova. Ele está dizendo para celebrar o que Deus produz nesse momento. Existe uma enorme diferença. A alegria não está na tempestade. A alegria está no propósito que Deus revela durante a tempestade. É exatamente o que Paulo afirma em Romanos 5, do 3 ao 5. Também nós nos gloriamos nas nossas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência, experiência, esperança. Percebam então uma coisa: Deus nunca desperdiça uma dor de seus filhos. Todas as dores que estão nesse ambiente, Deus deseja usá-la. José foi vendido pelos irmãos, todos nós conhecemos a história. Mas, depois da dor, ele foi conduzido ao governo do Egito. Davi passou por momentos, anos fugindo de Saul. Depois dessa dor, ele se tornou o rei de Israel. Jó perdeu tudo, mas depois descobriu que ele conhecia Deus somente de ouvir falar. Pedro foi peneirado por Satanás, mas saiu daquela experiência pronto para fortalecer os irmãos. A prova nunca é o destino do cristão. Ela é o caminho do qual Deus molda o nosso caráter. Molda os cristãos. Deus está mais interessado no seu caráter do que no nosso conforto. Vivemos uma geração que mede o amor pelas circunstâncias. Se tudo está dando certo,
Deus está comigo. Se surgem dificuldades, Deus se afastou de mim. Mas a Bíblia apresenta outra perspectiva. O maior objetivo de Deus não é fazer você viver uma vida confortável. É fazer você parecer cada vez mais com Cristo. E você vai aprender aqui, ao longo dessa ministração, que coisas precisam mudar na sua vida. Romanos 8, 29 declara que fomos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho. Essa é a grande obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso, muitas vezes, Deus não remove imediatamente uma situação adversa, porque ainda está realizando dentro dessa circunstância algo poderoso dentro de nós. Aprendemos isso com um escultor. Ele olha para um toco de madeira, nós não enxergamos nada, enxergamos uma lenha. Ele já está vendo uma escultura. Cada batida nele lá vai transformando aquilo. E é isso que as provações fazem conosco. As batidas das dores, elas vão dando forma àquilo que Deus quer que nos tornemos. Assim também Deus faz conosco. Cada provação remove algo que não combina mais com você, não combina com o caráter de Cristo em você. O orgulho não combina conosco. Eu já disse aqui que cada momento que você tem pequenas porções de orgulho, são partículas de Satanás dentro de você. A prova nos tira do orgulho, nos tira a autossuficiência, nos tira a impaciência, nos tira a vaidade, a dependência das circunstâncias. Enquanto nós pedimos, Deus nos tira a prova. Deus muitas vezes responde: eu preciso terminar essa obra em você. Talvez você esteja aqui passando uma prova, pastor, que negócio é esse? Você vai entender o que Deus quer fazer no meio disso. A provação revela onde está a nossa fé e onde ela realmente está firmada. Há uma diferença entre fé declarada e fé provada. Declarar é fácil, queridos. Todo mundo que está nesse ambiente pode subir nesse altar aqui e fazer uma declaração de fé. Mas quando sair daqui e for provado, todos nós conseguimos dizer: Deus é bom. Sim ou não? Vamos dizer: Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. É fácil dizer isso. Mas somente a provação vai revelar se essa é uma verdade do nosso coração. É fácil confiar em Deus quando tem recursos. Quando a saúde está bem, quando a família está bem, quando as portas estão abertas, quando o vento está batendo nas costas. Mas quando o vento está batendo no peito, te segurando, te retendo. É nas noites escuras que nós descobrimos a nossa confiança. Aonde ela está? E no meio de tudo isso aqui, Tiago dá uma resposta. A sabedoria é a resposta para a provação. É interessante notar que Tiago não diz: se alguém tiver prova, peça a Deus para sair dela. Mas ele diz: se porém vocês estão necessitando de sabedoria, e não tem momento maior que nós precisamos de sabedoria, que não seja no momento das provas. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Por quê? Porque Deus sabe que muitas vezes o maior milagre não é mudar as circunstâncias, é mudar a forma como nós enxergamos as circunstâncias. Ter sabedoria é saber como eu devo viver diante da realidade. E tem realidades que são desagradáveis, mas nós precisamos de sabedoria. Talvez você tenha pedido a Deus: Deus, me tira dessa prova, me tira dessa dificuldade.
Hoje o Senhor faz outra pergunta. Você está disposto a receber a sabedoria que essa prova quer produzir na sua vida? Porque existem pessoas que passam pela luta. Duvido. Tá tribulando eu. Vocês não fazem isso com a pastora na palavra de oferta 30 minutos. Gente, eu estou no primeiro ponto. São 27 páginas. A diferença, então, eu estava dizendo que as mesmas pessoas passam por provas. Umas saem rapidamente e outras ficam num ciclo repetitivo. Não aprendem o que Deus quer ensinar. A diferença não está na intensidade, mas está na disposição de um coração que quer sair obedecendo, aprendendo, se submetendo. O segundo movimento, a fé triunfante, vence a batalha interior. Todos vocês sabem disso. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. A maior batalha de todo cristão não acontece fora dele. Ela acontece dentro. Observe como Tiago faz ele nos mostra isso. Até aqui ele está falando de provações. Agora ele começa a falar de tentações. Quando nós ouvimos isso rapidamente, parece a mesma coisa. Sim ou não? Provação, tentação, parece a mesma coisa. Mas são coisas completamente diferentes. A provação sempre vem de fora. A tentação sempre vem de dentro. A provação pode ser uma enfermidade. A provação pode ser uma crise financeira. A provação pode ser uma perda. A provação pode ser uma injustiça. Provações. Mas a tentação começa quando o nosso coração responde de maneira diferente ou errada àquilo que estamos vivendo. Perceba isso. 2 homens podem enfrentar a mesma crise. E eu já vi isso. Mesma situação, mesma situação, outro. Um pode sair mais próximo de Deus, pode se aproximar, pode se achegar, pode crescer. O outro abandona a fé, sai falando da igreja. Ninguém cuida de mim. Tem que quê? A circunstância é a mesma, o coração é diferente. É por isso que Tiago quer nos ensinar que a maior guerra nunca será contra as circunstâncias, será contra aquilo que acontece dentro de nós. O que acontece dentro de você é o que Deus quer ensinar hoje. O que está acontecendo dentro de você? Jesus havia ensinado, e ele disse: porque do interior do coração procedem os maus desígnios. O maior campo de batalha de todo cristão não é lá fora, é aqui dentro. Deus prova, Satanás tenta coisas diferentes. Tiago então elimina esse engano. Ninguém pode ser tentado. Ao ser tentado, diga: eu sou tentado por Deus. Quantas pessoas hoje culpam Deus pelos próprios pecados? Foi Deus que colocou no meu caminho. Foi Deus que permitiu. Foi Deus que quis me provar. Se Deus sabe as minhas fraquezas, por que Ele permitiu? Tiago responde de maneira: Deus nunca tenta alguém para levá-lo ao pecado. Jamais. Existe uma diferença enorme. A prova produz perseverança. Deus, quando nos coloca em prova, Ele está testando e querendo aprovar a nossa perseverança. A tentação só vai produzir queda. Tentação enfraquece. A prova nos aproxima de Deus. A mesma situação pode ser uma prova enviada por Deus.
ao mesmo tempo, uma oportunidade explorada por Satanás. Veja Jó. Para Deus, aquela experiência produziu maturidade. Para Satanás, ele queria uma blasfêmia. Objetivos eram completamente diferentes. O pecado nunca começa nas mãos. O pecado começa no coração. Tiago escreve aqui um dos textos mais profundos sobre a natureza humana. Ele apresenta um verdadeiro diagnóstico do pecado. Primeiro, começa na cobiça. Depois, a tentação. Depois, o pecado. Depois, a morte. Perceba que ninguém cai de um dia para o outro. Ninguém cai de um dia para o outro. Tiago aqui está usando uma linguagem interessante. Ele diz que cada um é atraído e seduzido por sua própria cobiça. Olha que profundo. A palavra grega utilizada aqui é epitimia, que significa desejo intenso, inclinação desordenada. Toda inclinação desordenada vai te levar à queda. Todo mundo já ouviu. Ah, mas eu gosto dele. Perdeu o controle. Vai te levar a uma queda. Eu não consigo esquecer. Vai te levar a uma queda. Eu não consigo parar de olhar. Tão bonita. Vai te levar a uma queda. O problema não está na existência do desejo em si. Prestem bem atenção. Todo desejo Deus colocou em nós. Mas quando eles deixam de ser governados por Deus, eles passam a governar a nossa vida. Pegaram aí? Todo desejo, quando deixam de ser governados por Deus, eles passam a governar a nossa vida. Satanás raramente cria algo novo. Ele simplesmente distorce o que é legítimo. Desejar é um reconhecimento natural. Você desejar ser reconhecido, natural. Mas deixar que isso se torne um orgulho é pecado. Desejar descanso é saudável. Preguiça é pecado. Desejar ser próspero, totalmente legítimo, apropriado. Você que é dizimista, ofertante, Deus está forjando você para coisas novas, para mesas novas, para lugares novos. Legítimo. Ganância, pecado. O diabo trabalha como um falsificador. Ele apenas quer corromper aquilo que Deus criou. Toda a queda começa muito antes do pecado visível. Eva primeiro viu, depois desejou, depois tomou, depois comeu. Acã, nossa, ele viu a capa babilônica, maravilhosa, cobiçou, desejou, cobiçou, viu, cobiçou, escolheu, quero ela, desejou, pegou, depois trouxe ruína para toda uma nação. Davi é brabo. Davi olhou, bonitona, mulher casada, bonita, desejou no coração. Satanás tomou aquele desejo, manda chamar, ele é o rei, tem que obedecer. Aí comete adultério, depois vem a mentira, depois vem o assassinato, depois vem a tragédia familiar. Percebam, quando desejos saem do controle de Deus, o que acontece? Autodestruição. Abriu espaço para Satanás. Judas,
coração foi tomado pela ganância. A preocupação de Judas nunca foi com Jesus, sempre foi com a bolsa que ele carregava. Traiu Jesus. Sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração. O pecado floresce primeiro aonde ninguém desse lugar está vendo. Tome cuidado com isso. Antes de aparecer nas atitudes, ele cresce no pensamento. Antes de ser praticado pelas mãos, ele é alimentado pela imaginação. Cuidado com aquilo que você está permitindo, os seus pensamentos. Quem aprende a vigiar nos seus pensamentos, no seu coração, vencem as batalhas e não se tornarão públicas. Meu Deus, é muita coisa. Vamos para o 3. Terceiro movimento, a fé triunfante é transformada pela palavra. Tiago 1, 19 e 27. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A palavra não foi dada apenas para informar. Preste atenção nisso. A palavra não foi dada apenas para informar. A palavra foi dada para transformar. Existe uma diferença enorme entre conhecer a Bíblia e permitir que a Bíblia lhe conheça. Vivemos uma geração super informada. Hoje eu estava almoçando com o Júlio, minha sogra, Sidênia, Viviane, Giovana, Damaris, e eu vi lá uma foto da Grécia. Aí eu peguei rapidinho o ChatGPT, tirei uma foto, aí ele me deu a viagem dos sonhos. Dotados de informações, nós temos a informação. Nunca foi tão fácil ouvir uma pregação. Eu gosto de alguns pregadores americanos, boto lá e faz a tradução, coisa linda, rápido. Estamos cheios de informação, podcast, curso, comentários bíblicos, aplicativos, muitos. Mas em poucos minutos, tudo isso pode se perder. A coisa mais estranha é que nunca foi tão fácil confundir uma informação espiritual com uma transformação espiritual. Todos têm acesso à informação espiritual toda hora, mas quantos estão sendo transformados por essa informação? Conhecimento não produz maturidade automaticamente. Maturidade nasce quando aquilo que ouvimos se torna uma prática na nossa vida. E é exatamente isso que Tiago está escrevendo aqui. Sejam praticantes da palavra e parem de ser ouvintes. A palavra usada, ouvinte, descreve alguém que assistia às aulas dos rabinos, apreciava o ensino, mas embora nada acontecesse na sua vida de mudança, é um mero espectador. Não seja apenas espectadores da palavra, queridos. Jesus ensinou exatamente o mesmo no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7. Ele apresenta ali duas casas. Uma ouve, outra não. Ambas recebem a mesma chuva, uma permanece de pé, a outra é destruída. A diferença não está na informação recebida, a diferença está na obediência. Quem ouviu e praticou, permaneceu. A estabilidade espiritual nunca depende da quantidade de sermões que nós ouvimos. Ela depende da quantidade de sermões que nós obedecemos. Sua vida pode ser transformada se você colocar todas essas palavras aqui amanhã, na prática, na sua vida. Sua vida nunca mais será a mesma. Esse alto e baixo espiritual, segunda está bem, terça está mal, quarta vem para o culto, se enche um pouquinho, na quinta está bem, na sexta está mal, no sábado quer pecar, no domingo vem para a igreja se arrepender. Parem com isso.
A palavra é uma semente antes de ser um mandamento na nossa vida, queridos. A palavra é uma semente e ela procura uma boa terra. Tiago diz: recebei com mansidão a palavra em vós implantada. Receba com mansidão, abra o coração. Essa expressão então é extraordinária, ela compara a palavra a uma semente, mas só produz fruto quando encontra um solo que foi remexido, que foi provado. Jesus explicou isso também na palavra do semeador. A mesma semente foi lançada em 4 solos. O problema nunca foi a semente, o problema é o coração. Corações endurecidos, corações superficiais, corações sufocados, preocupações, mas também há corações férteis. Quando a palavra encontra um coração quebrantado, ela cria raízes profundas e uma colheita abundante. É isso que Tiago diz que devemos, por isso que Tiago diz que devemos receber a palavra com mansidão. A palavra não floresce em um coração orgulhoso. A palavra não floresce em um coração que está pensando no trabalho amanhã. E ela está sendo lançada aqui agora. A palavra não encontra lugar para germinar nesse coração, preocupado, atribulado, chateado, aborrecido. Antes de abrir a boca, abra o coração. Tiago então apresenta 3 atitudes que parecem simples, mas vão transformar a nossa vida. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ele está dizendo: olha, abra os seus ouvidos e ouça, fecha a tua boca e para de brigar antes da hora. Primeiro ouvir, depois falar, depois reagir. Vivemos hoje, na nossa sociedade, completamente contrário. Somos muito rápidos para falar. Eu fico para morrer com isso. Às vezes a gente está ensinando um negócio. Esses adolescentes de hoje, então, nem falam. Já te dão um corte na hora. Não termina, você não terminou de falar. São rápidos para falar, são rápidos para responder. São rápidos, os crentes hoje são demais. São rápidos para publicar as suas chateações no Instagram. São rápidos para julgar, mas extremamente lentos para ouvir. Tiago está dizendo que uma fé madura aprende primeiro a escutar. Escutar a Deus, escutar a palavra, escutar as pessoas certas. Não adianta escutar a pessoa errada. Escutar antes de responder, antes de concluir, antes de condenar, antes de tomar uma decisão. Escute. Talvez um dos maiores milagres do Espírito Santo, ele deseja operar em nós, é falarmos menos. Deseja nos ensinar mais, porque quem aprende a ouvir, isso aqui é muito poderoso, quem aprende a ouvir, queridos, desenvolve o discernimento. Discernimento se aprende ouvindo, observando. Quem apenas fala, revela ansiedade. Revela uma ansiedade do coração. O silêncio muitas vezes, preste atenção nisso, o silêncio muitas vezes é um sinal de domínio próprio. Demorei tempos para aprender isso no casamento. Melhor ficar quieto. Só os homens entendem isso. O Luciano também, ó. Perdoa, Miriam, não belisca ele não.
O espelho da palavra que revela quem nós somos. E aí nós chegamos à ilustração de Tiago, já estou terminando. Nós chegamos à ilustração de Tiago, ele diz que quem apenas ouve a palavra é semelhante a alguém que olha ao espelho. Existe uma genialidade aqui nessa mensagem de Tiago. Na cultura judaica, no primeiro século, os espelhos não eram como os nossos de hoje. Eram placas de chumbo que eram polidas. Eram chapas de bronze. Refletiam a imagem, mas precisava de atenção para ver detalhes. Era preciso parar, olhar cuidadosamente. E esse espelho, ele representa a palavra. Precisamos olhar. Ela revela, muitas vezes, quando nós estamos de frente para ela, os pontos de melhoria que nós precisamos na nossa vida. Ela nos confronta. Quando abrimos as Escrituras, Deus não está apenas transmitindo uma informação. Quando você abre a sua Escritura pela manhã, Deus não está enviando uma informação para a sua vida. Deus está enviando diagnósticos. Ele sabe os pontos que você precisa melhorar. O espelho, ele não cria defeitos em si. Ele apenas revela aquilo que já existe. A palavra não vai criar pecado em ninguém. Ela só vai revelar. Ela expõe o pecado para que haja arrependimento. Ela confronta, ela corrige, ela consola, ela restaura, ela cura, ela fortalece, mas tudo isso só acontece quando permanecemos diante desse espelho. Só diante dele que nós temos esse feedback. Só quando eu olho para Tiago e ele diz assim, seja tardio para se irar, que eu me confronto com as minhas iras, com a minha falta de paciência. O maior perigo não é enxergar, porque nós enxergamos, mas é se esquecer. Olhou para si mesmo, foi embora e logo se esqueceu de como era. Aqui ele não está falando de uma situação que você nunca viu. Cada um de nós conhecemos os nossos erros, as nossas falhas. Nós olhamos para a palavra, enxergamos a verdade. Nós somos confrontados com o pecado, confrontados com o erro. Mas muitas vezes nós saímos depressa, rápido. Não, isso aqui não é para mim não. Saímos da presença sem permitir que a palavra produza a mudança que Deus deseja em nós. É exatamente isso que acontece quando nós ouvimos a mensagem no domingo. Segunda-feira voltamos a viver exatamente da mesma maneira do sábado. Não basta se emocionar aqui nessa noite, é preciso se permitir que a palavra transforme a sua vida, transforme o seu casamento, transforme as suas palavras, transforme seu comportamento. A maior tragédia espiritual é perder a própria identidade, queridos. Quando o Tiago fala do espelho, ele não está apenas falando do comportamento, ele está falando de uma identidade, a identidade da qual Deus nos deu. Quem abandona o espelho da palavra começa lentamente a esquecer-se de quem é. A Bíblia diz quem você é. A Bíblia diz para que você existe. Ela te lembra isso, ela te confronta com isso. Ela deseja te tirar de um estágio e te levar para outro. E quando você chegar nesse maior, ela deseja te levar para outro nível. Quando nós nos afastamos, não permitimos que ela nos mude. Nós nos esquecemos que fomos perdoados, vivemos uma vida como carregando fardos
mas você foi perdoado. Esquecemos que fomos chamados, esquecemos que fomos escolhidos, esquecemos que somos filhos. Esquecemos que somos templo do Espírito Santo. Esquecemos que pertencemos ao reino. Enquanto alguém esquece a sua identidade, inevitavelmente começa a procurar identidades em outros lugares, em outras pessoas. Começa a se tornar aquilo que Deus não deseja nunca para você. Cada um de nós aqui somos únicos diante de Deus, temos algo poderoso para realizar. Passa a buscar aceitação, valor nas pessoas, segurança nas pessoas, reconhecimento em redes sociais. Nenhuma dessas coisas consegue sustentar a nossa alma. Somente a palavra que nos lembra que continuamente nós somos de Cristo. E é por isso que Paulo declara: todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. É um processo na nossa vida. Quanto mais permanecermos diante da palavra, nos colocamos diante dela, mais nós pareceremos com Cristo, mais você vai lembrar das atitudes dele e vai fazer as mesmas na sua vida. Quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós passamos a fazer as mesmas coisas que ele fazia. O objetivo do espelho, então, nunca foi mostrar o rosto, mas permitir que o Espírito Santo molde a imagem de Jesus em nós. E aí ele finaliza com a verdadeira religião. Tiago encerra o capítulo desmistificando os equívocos da religião. Primeiro, uma língua precisa ser governada pelo Espírito Santo. Quem foi transformado por dentro aprende a controlar o que sai da sua boca. E pegaram aí? Não vale usar isso amanhã com o marido. Deixa que o Espírito Santo faz essa obra. Não vai usar isso para sua esposa. Quem foi transformado por dentro aprende a controlar a sua boca. Jesus ensinou que a boca fala o que está cheio o coração. Por isso, dominar a língua não é apenas um exercício de educação, é um sinal de um coração que foi rendido a Jesus. Um coração que serve. Tiago cita órfãos, viúvas, porque eram os mais vulneráveis na sociedade. Até a fé verdadeira sempre se inclina para aqueles que sofrem. Ela não se limita ao templo, ela alcança as ruas, ela alcança as casas, ela alcança aos necessitados. Um coração que se rendeu a Cristo vai se tornar um coração que sempre deseja servir as pessoas. E o terceiro, uma vida santa. Ele conclui dizendo que devemos guardar-nos incontaminados do mundo. O que isso quer dizer? Que você deve viver isolado das pessoas? Não é isso. Isso não significa isolamento. Isso significa fidelidade. Aonde você estiver, seja fiel aos seus princípios, seja fiel a Deus. Estamos no mundo para influenciá-lo e não para sermos moldados por seus valores. A fé verdadeira transforma lábios, transforma as mãos e transforma o coração. Ela muda o que falamos, ela muda como servimos e ela muda como vivemos. Se coloque de pé. É nesse ponto que Tiago nos obriga a fazer uma pergunta, e ela é profunda, ela é pessoal. Depois de tudo que ouvimos aqui nessa noite, qual é ou qual será a nossa resposta? Conhecer a verdade, queridos, para todos nós é um privilégio, sim ou não? Conhecer a verdade para nós é um privilégio, sim ou não? Sim. Mas viver a verdade é uma decisão. A palavra, ela tem a sua força, o seu poder de transformação,
mas a decisão de permitir que isso funcione ou não na minha vida depende de mim, depende de você. É exatamente isso que a história do próprio Tiago se torna a maior ilustração daquilo que nós acabamos de ensinar. O homem que antes observava Jesus, tornou-se alguém que viveu, praticou e por fim deu a sua própria vida por aquilo que ele acreditava. A fé triunfante transforma quem nós somos, atrai a atenção de outros. Afinal, terminando esse capítulo, nós podemos ver o que Tiago se tornou. Essa carta não foi escrita por um homem que iniciou a sua jornada acreditando em Jesus. Ela foi escrita por alguém que precisou vencer a incredulidade. E todos nós, em algum estágio, precisamos vencer incredulidades. Durante muitos anos, Tiago enxergou Jesus como seu irmão. Mas ele não conseguiu reconhecer quem Jesus realmente era. E era uma ironia, porque ele via as multidões dizendo: ele é o Filho de Deus. Mas dentro da própria casa ele disse: eles disseram, ele está fora de si. Quantas vezes familiares nos impedem de perceber aquilo que Deus está fazendo? Pessoas próximas nos impedem no progresso da jornada. Mas então veio a cruz, veio os cravos, veio o sofrimento, veio o sepulcro, mas veio a ressurreição. E Paulo nos conta aqui que depois de tudo isso, há um encontro de Jesus com Tiago, do qual eu falei logo no início. Isso mudou a jornada de Tiago. Eu amo falar sobre o encontro com Deus, mas hoje é uma oportunidade de você se encontrar com Ele. Você não precisa ficar esperando um mês, 40 dias, 60 dias para ir para um retiro. Nós temos a oportunidade de nos encontrarmos com Ele essa noite e começar a receber a paz que excede a todo entendimento hoje. A força que você precisa para vencer a sua jornada nessa estação, a sabedoria que você precisa para sair de uma situação que está adversa à sua vida hoje. Por quê? O Espírito Santo está aqui. E eu espero que Ele tenha preparado, mexido em você, tornado cada um de nós, nessa noite aqui, os nossos corações em uma boa terra. A semente é a palavra, ela foi lançada, agora ela está em você. Nós decidimos o que vamos gerar. Podemos gerar incredulidade mais uma vez, deixar para a próxima semana, deixar para o próximo sermão, ou fazer o que a Bíblia diz. Para de ser ouvinte, seja praticante. Tudo aquilo que foi importante nessa mensagem, escreva, anote os pontos que o Espírito Santo apontou para a sua vida. Tome a decisão hoje. Existem encontros e encontros com Cristo. Nós é que decidimos o tamanho de cada um deles. Eu queria saber o que Jesus falou com Tiago em 1 Coríntios 15. Mas mais importante de saber o que Jesus falou com Tiago é saber o que Jesus está falando comigo agora. É saber o que Ele está falando com você agora. Qual a mudança que o Espírito Santo está desejando hoje na sua vida? O que Ele quer mudar? O que Ele quer realinhar? O que Ele quer consertar? Aonde Ele quer te levar? Olhe para a sua trajetória. Talvez tenha sido uma trajetória de muitas dores, muitos sofrimentos, muita luta para chegar e estar de pé aqui nessa noite. Mas saiba que o Espírito Santo estava com você em cada jornada dela.
E Ele deseja transformar tudo isso em sabedoria, em unção, em graça, para alcançar outras vidas. Queridos, sejam bem-vindos a esse ambiente, onde todas as coisas podem ser mudadas. Todas as mentiras do diabo caem agora. Eu não sei a forma que você entrou aqui, mas eu sei que o Espírito Santo pode transformar qualquer coisa. Ele pode transformar um viciado em um pregador da palavra. Ele pode transformar qualquer realidade. E Ele deseja fazer isso com as nossas vidas aqui. Eu não sei qual o estágio que você está vivendo com Jesus. O que eu sei é que Ele está te chamando para viver algo maior, algo melhor, para derramar uma nova sabedoria sobre a sua vida. E você seja essa pessoa que Ele desenhou, extraordinária, magnífica, aonde a ciência ainda vai demorar muito para entender um pouquinho mais de tudo aquilo, de toda genialidade que Deus nos fez. Ele nos ama e deseja que nós saiamos por essas portas nessa noite, praticantes dessa palavra, verdadeiros, íntegros, fiéis, homens e mulheres que foram tocados com uma palavra e foram transformados por ela. Não espere outros sermões, tome a decisão nessa noite, em nome de Jesus.